Muito boa noite, bem-vindos à Hora de Jornal. O Ferroviário da Beira suplantou o seu homónimo de Maputo esta noite e conquistou a Liga Nacional de Basquetebol Mozal. Os locomotivas Chiveve fizeram um jogo tático inteligente e bem conseguido, exercendo uma forte pressão sobre os locomotivas da capital do país. Vamos neste momento à cidade da Beira ao encontro do jornalista Aristides Cavell para as incidências em relação a esta conquista dos locomotivas de Chiveve. Uma vez mais, estimados telespectadores, boa noite. Voltamos aqui para o pavilhão do Ferroviário da Beira. Vamos procurar ter as reações dos intervenientes desta final. Vamos procurar alguns jogadores do Ferroviário da Beira, até porque vou dar a indicação ao meu colega Francisco Raiva para que possa ter agora a intervenção com o Elton Nubice, que foi um dos melhores jogadores desta partida. O Elton Nubice poderá certamente ser indicado como MVP. Raiva, a palavra é sua. Boa noite, Elton acaba de ser um dos melhores jogadores deste campeonato que acaba de conquistar. Quais são as palavras que gostaria de deixar neste momento? Há muita emoção, mas dizer que o campeonato não foi fácil, visto que a primeira fase de Maputo foi um bocadinho difícil porque não temos competição cá na Beira. Mas a segunda fase, como viram, foi mais equilibrado, já estávamos no ritmo e deu no que deu, né? Conseguimos conquistar a vitória, estamos de parabéns. Eufóricos neste momento? Demais, demais. Muito eufórico, muita euforia, muita euforia. Muito obrigado, jogadores do Ferroviário da Beira, que é eufórico depois de conquistar este título aqui no seu próprio pavilhão, recentemente reabilitado, um pavilhão que esteve bastante tempo adormecido e agora aparece com esta conquista do título por parte da equipa do Ferroviário da Beira. Devolvemos a palavra momentaneamente ao estúdio enquanto procuramos outras. A equipa. Bem, agora tenho a possibilidade de ouvir o treinador do Ferroviário de Maputo, Milagre Macom. Milagre, que leitura é que faz primeiro deste play-off da final e deste jogo que acabou ditando, digamos, a conquista do campeonato por parte do Ferroviário da Beira? Primeiro, há que parabenizar a equipa do Ferroviário da Beira, foi justa campeã nacional. Sabíamos que vinhamos encontrar um ambiente extremamente hostil. Jogar na Beira para qualquer equipa de Maputo não é fácil. Diante do seu público, perante aquilo que foram as vicissitudes da própria competição, há que reconhecer, há que dar todo o mérito que é um justo campeão nacional. Agora, relativamente à competição em si, importa referir que nós tivemos uma primeira fase em que dominamos por completo todos os adversários. No início das eliminatórias, no início das finais, entramos também galvanizados, contrariamos, ganhamos a equipa de Ferroviário da Beira. A partir desse momento a equipa de Ferroviário da Beira fez o scouting necessário, galvanizou-se diante do seu público, contrariou-nos bastante e nós sempre fomos atrás do prejuízo. Cabe tirar as devidas eleições, dizer que a direção de Ferroviário proporcionou-nos todas as condições para nós revalidarmos o título. Não conseguimos, há que tirar a responsabilidade e o primeiro responsável no meio disso tudo sou eu. Não há que imputar culpas a ninguém. Houve erros de todas as partes, houve erros da equipa técnica nossa, houve erros da estrutura de trabalho, houve erros da equipa de trás e só quem está nestas competições é que erra, né? É que erra. Não perdemos porque a culpa não sei de quem, perdemos que se calhar não fizemos o trabalho necessário. Muito bem, sentido de fair play aqui por parte do técnico Milagre Macom, um homem de basquetebol, um homem com coerência no que diz respeito àquilo que é, digamos, a prestação da sua equipa nesta competição. Milagre Macom a parabenizar o Ferroviário da Beira pelo fato de ter conquistado esta prova. Nesta altura vamos a um momento de premiação, mas antes disso devolvo a palavra ao meu colega Francisco Raiva, que tem a possibilidade de ouvir Nazir Saleh. Estamos aqui com o treinador da equipa do Ferro. Estamos com o treinador da equipa do Ferroviário da Beira, que acaba de conquistar aqui. Nazir, acaba de conquistar o título, qual é o sentimento neste momento? Olha, esta grande vitória é merecida. É merecida
para o nosso grupo de trabalho, em especial os nossos jogadores, que muito fizeram para conquistar este título. Está de parabéns também à nossa direção, pelo belíssimo apoio que tem nos dado, o meu staff de apoio, o meu staff técnico, e queremos dedicar essa grande vitória, não só à nossa direção, mas também à nossa província, que bem merece, a este público magnífico que nos apoiou e, acima de tudo, às nossas famílias. Portanto, como havia dito, o importante é como terminamos e não como iniciamos. Damos todos parabéns e eu acredito que é merecedor esta grande conquista. Muito obrigado. Palavras do técnico do Ferroviário da Beira aqui. Muito obrigado. Agora segue-se as premiações, voltaremos oportunamente. Mas bem, aqui algumas reações, emoção e festa no pavilhão do Ferroviário da Beira após a conquista de mais um troféu desta feita, portanto, o basquete sénior masculino. Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite. O Presidente da República, Filipe Nyusi, e a sua família foram os primeiros, portanto, moçambicanos a se recensearem para o Censo Geral da População e Habitação, que decorre de hoje até o dia 15 de agosto em todo o país. Esta entrada do casal Nyusi nesta sala marca o arranque oficial do 4º recenseamento geral da população e habitação em todo o país. Assim, a família Nyusi foi a primeira a ser recenseada em todo o país e teve como recenseador o presidente do Instituto Nacional de Estatística, Rosário Fernandes, a quem coube fazer as 50 perguntas do inquérito ao chefe do Estado sob o olhar atento da primeira-dama. No final, foi colocada na ponta vermelha a marca que é uma habitação que já foi recenseada. Já em privado, Rosário Fernandes repetiu o mesmo questionário aos outros membros do agregado familiar do Presidente da República. No final do questionário, o chefe de Estado recebeu o cartão que prova que é um cidadão recenseado. Já cumpri o meu dever, facilitei o processo, eu e a família estamos devidamente recenseados e queríamos aproveitar esta oportunidade para mais uma vez exortar e apelar a todo o povo moçambicano e não só todos os que residem em Moçambique para aderir ao processo. O processo facilita a nossa vida em todos os aspectos. Já vamos deixar de dizer somos aproximadamente 25, 26, 27. Vamos ter mais um número muito mais próximo da realidade, naturalmente com uma falha mínima possível. O importante é facilitarmos aos nossos irmãos, nossos filhos, que vão, da forma muito sacrificada, percorrer o território a recensear em todas as casas, em todas as famílias. O chefe de Estado explicou mais uma vez a importância dos moçambicanos se recensearem. Vamos fornecer a informação necessária. Isso vai ajudar não só para o planeamento de diversas atividades, mas também para termos a consciência exatamente dos investimentos que estão feitos para o povo moçambicano, dirige-se a quem e a que objetos. Há muita coisa que, quando falamos de habitação, quando falamos da saúde, mesmo da educação, temos estado muitas vezes em contato com a população que por vezes exigem que haja uma escola secundária deste ou daquele nível, uma universidade ali ou acolá. Mas esse exercício vai facilitar exatamente para sabermos exatamente onde que tem que ser erguida uma escola, um hospital, onde que a densidade populacional existe. E no final deixou um apelo. Eu acredito que vais fazer a sua parte, todo o povo moçambicano vai aderir a esse processo. Isso não é um ato meramente político, como se pode pensar, é uma necessidade. Tem um espaço, tem o seu terreno, onde reside, como reside, então facilita para, de fato, mais uma vez tornar-se um moçambicano completo. E a família Nyusi foi a primeira das mais de 5 milhões de famílias moçambicanas que deverão, a partir de hoje, se recensear para saber como é que os moçambicanos vivem, em que condições vivem e quantos somos. Francisco Mandlate, Gaspar Chirinda, para a STV. Ainda hoje, a Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, e sua família também, portanto, recensearam-se. Ela apelou no final aos moçambicanos a participarem do processo. Vamos ouvir a seguir, portanto, o apelo da Presidente da Assembleia da República aos moçambicanos. Estamos felizes por termos participado deste Contar Moçambique, porque aqui nesta casa já fomos contados. Gostaríamos de pedir a todos os moçambicanos, todos mesmo, sem exceção de nenhum, para participarem deste processo, porque o único ganhador
somos nós, moçambicanos. Porque só sabendo quantos somos, é possível planificar com mais exatidão as ações tendentes a levar a cabo o processo de desenvolvimento da melhor forma possível, mas também é possível verificar quais são as continuidades que existem em cada local e deste modo também facilitar a planificação de ações para ultrapassar os desafios existentes. O presidente do município da Beira apelou hoje a todos os recenseadores a serem fiéis com eles mesmos e para com o resto dos moçambicanos na recolha de dados no presente processo de recenseamento populacional. David Simango lançou este apelo minutos depois de ter respondido às perguntas do recenseador, ladeado pela sua família e na sua residência. Simango disse que é fundamental que os recenseadores sejam fiéis, porque o futuro do país passará a ser decidido na base dos dados que estão atualmente a serem recolhidos, daí que uma falsidade pode induzir o governo e aos investidores a tomarem decisões erradas. O orçamento é muito importante porque iremos saber quantos somos, desde homens, mulheres, crianças, idosos, como é que vivemos e onde vivemos. E isso irá fornecer dados importantes que possam contribuir para definir estratégias, quer para o setor privado, para o setor público, para o setor econômico e o setor social. Portanto, isso vai contribuir para que, de fato, a nação moçambicana saiba o que temos e como é que os parceiros nacionais e internacionais possam participar na construção da sociedade moçambicana. O presidente do município da Beira terminou apelando aos moçambicanos a contribuírem abertamente no processo de recenseamento eleitoral. Porque isso vai ajudar, afinal de contas, o país a ter bancos de dados e as autoridades governamentais terão, a partir desse banco de dados, poder actuar naquilo que é o desenvolvimento do país. O processo arrancou em toda a província de Sofala sem sobressalto, segundo garantiu a nossa reportagem João Munguamba, delegado do Instituto Nacional de Estatística. Algumas famílias continuam sem informação sobre o recenseamento da população e habitação em Maputo. Enquanto isso, umas forneceram informações solicitadas e outras enfrentaram enormes dificuldades para falar dos seus próprios agregados familiares. Com licença. No bairro Plana Caniço, na capital do país, o censo arrancou por volta das 9 horas. As equipas do Instituto Nacional de Estatística foram distribuídas pelos quarteirões. Em algumas residências não foi possível recensear as pessoas porque ninguém estava presente. Mas nesta casa, no bairro Plana Caniço B, este idoso reformado e sua filha responderam ao inquérito de cerca de 15 minutos feito pelo recenseador na língua local xangana. Papai, eu estive a colher, não vou tsala. Não estive. A xilungu a canela? Na vulavula kutongwanya. Ninguém muito vai entender bem, logo dois ninguém caona. Com a lá, no extrato na comanga muito. Noutras casas, a nossa equipa de reportagem teve dificuldades para gravar imagens porque os recenseadores diziam que não têm autorização dos seus chefes. Nesta residência, a família é composta por 10 pessoas e só a dona estava presente, mas não tinha informação suficiente sobre o agregado familiar. Mesmo assim, o processo prosseguiu com promessa do recenseador regressar para finalizar a recolha de dados. Só que tem questões que, mesmo o pai aqui que eu lhe inquiri, ele não conseguiu esclarecer todas. Refiro-me a questões de acesso à internet, quanto tempo o filho, durante 3 meses, quanto tempo o filho usou a internet. Em algumas casas as pessoas não estão informadas. Eu, como adjunto aqui no quarteirão, é que edificar, movimentar o processo de bater porta a porta, em forma de esclarecer ao cidadão que já iniciou o processo do licenciamento. Enquanto nos bairros suburbanos havia dificuldade de recolha de informação, na Malhangalene, uma zona urbana, o processo decorria normalmente, apesar de algumas famílias estarem ausentes. Até às 11 horas, este agente já tinha recenseado 5 casas. Algumas casas encontramos alguns agregados familiares e alguns chefes de agregados familiares não estiveram presentes, mas indicaram alguns para responder como chefe de agregado familiar, o que diz o
o manual do recenseador. No caso, não encontrar o chefe da unidade familiar, então tem que indicar alguém que pode responder. E em outras casas, não podemos encontrar por causa do horário, não pediram que nós pudéssemos chegar mais cedo para recensearmos. O recenseador identifica-se com camiseta e boné amarelos, o controlador veste-se de azul, enquanto o guia, que é alguém que mora no bairro, apresenta-se com boné branco e camiseta da mesma cor. Nas zonas rurais, cada agente tem a meta diária de recensear 8 residências, enquanto nas zonas urbanas, a meta é de 10 casas por dia. O presidente do Instituto Nacional de Estatística disse que todas as brigadas de recenseamento, logo às primeiras horas de hoje, estavam nos respectivos locais e que tudo estava organizado para que o processo decorresse sem sobressaltos. O cuidado esta manhã de passar a pente fino em cada uma das delegações provinciais e tudo estava a postos na altura para fazer a arrancada. E estão, portanto, com o pé firme para desencadear o processo, já estão desencadeando. Estavam apenas à espera desta formalidade do ato oficial do primeiro recenseado, para depois seguirem, portanto, os atos subsequentes em todo o território nacional. Está tudo preparado. Rosário Fernandes explicou ainda de que forma o recenseamento acontece. Para cada recenseado são 50 perguntas. E são perguntas de trato fácil, porque ou são por marcação em X múltipla escolha, ou por numeração, portanto, quando se pergunta quantos disto e daquilo, ou por um texto muito sumário, portanto, simples, quando se pergunta e se responde textualmente. Portanto, são 3 opções de pergunta e é o recenseador que faz a vez de reportar, portanto, o que diz o respondente em cada caso. Antes de iniciar o inquérito, o recenseador deve explicar ao recenseado os objetivos e o âmbito deste exercício, segundo o presidente do INE. Fizemos também menção dos procedimentos, da natureza do ato, da abrangência, do agregado familiar que está reportado para este caso em específico e também para o papel do próprio recenseador neste processo, o papel do controlador que recolhe o boletim do recenseamento mal termina o ato, que foi feito, foi sendo entregue, e também a posição do próprio, como vimos aqui, a posição da prova de recenseamento, portanto, casa recenseada, que é o caso, e a entrega, portanto, a quem tenha sido recenseado, no caso, Sua Excelência Presidente da República, da prova de recenseado com o cartão de recenseado. Por outro lado, o INE diz estar preparado para neutralizar qualquer tentativa de pessoas mal intencionadas se fazerem passar por recenseadores. Se houver falsos recenseadores, existem medidas, já penalidades nesse sentido. Portanto, está previsto por lei, se ele é falso recenseador, há medidas penais. Já previmos isto, estamos a fazer a monitoração devida, que se isso ocorrer, naturalmente, vão ser sujeitos a medidas penais convenientes. Espera-se que o recenseamento venha a confirmar ou não as previsões de que vivem em Moçambique 27 milhões de pessoas, mas, sobretudo, em que tipo de casas vivem e em que condições. O boletim de agregado familiar é a ficha onde consta todo o questionário que o recenseador fará ao cidadão. Conhece algumas das principais questões que serão feitas durante o processo de recenseamento. Além das perguntas sobre o número de pessoas que vivem numa casa, grau de parentesco, idade, sexo e raça, os inquiridos terão que responder a questões como número de filhos, domínio da escrita e leitura em qualquer língua, grau de escolaridade incluindo o nível superior completo, acesso às tecnologias como internet e serviços financeiros móveis, acesso à conta bancária, endividamento bancário e rendimentos familiares, disponibilidade de telefone celular, deficiência física e suas causas. O questionário inclui perguntas ligadas à habitação e sua qualidade, assim como os bens familiares, tais como disponibilidade de casa própria, tipo de material usado na construção da casa, principal forma de tratamento do lixo, disponibilidade de bens como rádio, televisão, computador, ferro de engomar, fogão, viatura, motorizada e bicicleta, disponibilidade de machambas e árvores de fruta, familiares falecidos e suas causas. Os dados do censo são tratados com segredo e servem para a definição de políticas públicas visando o desenvolvimento do país.
Fazemos agora um olhar sobre o briefing da Polícia da República de Moçambique efetuado esta terça-feira. A polícia decidiu retirar todo o efetivo que se encontrava a trabalhar na Ponta de Ouro, em Maputo, por exigência da população e comerciantes. No briefing desta terça-feira, a polícia explicou que a decisão prende-se com suspeitas de extorsão e maus tratos aos turistas. Estas imagens, filmadas por uma câmara amadora, mostram uma manifestação da população e comerciantes contra a atuação da polícia na Ponta de Ouro, considerada uma das principais zonas turísticas da província de Maputo. Nesta imagem, vê-se um homem a tentar travar a viatura da polícia, enquanto os manifestantes gritam, acusando os agentes de corrupção e maus tratos. Na Ponta do Ouro, enquanto decorre investigação. O Comando-Geral da Polícia tomou nota da insatisfação popular e esta terça-feira anunciou a substituição de todo o efetivo. A retirada de todo o efetivo, a partir do chefe do posto até ao último elemento. Sim, a retirada daquele efetivo indisciplinado e colocar o outro enquanto decorrem investigações para se apurar a veracidade daquelas informações todas que a população queixou. No briefing à imprensa, a polícia disse ainda ter registrado um caso de tráfico de órgãos humanos na província de Cabo Delgado. Indivíduos não identificados interpelaram na via pública o menor Doroteia Luiz, de 13 anos de idade, tendo arrestado para o mato, onde assassinaram-no e, em seguida, deceparam a cabeça, extraíram órgãos digestivos de genitais e coração. Diligências prosseguem com vista à detenção dos autores. Ainda na semana passada, a polícia apreendeu 15 viaturas, 8 motorizadas, drogas, combustível contrabandeado e 41 garras de leão. A primeira esquadra da PRM em Quilimane tem estado a verificar apagões durante o período noturno devido à falta de corrente elétrica. Os polícias são forçados a trabalhar de forma não adequada para resolver problemas da população. A STV tem imagens que ilustram este facto. Jorge Marcos e Everson Paulo contam a história. Está a ser um caso recorrente. A primeira esquadra da PRM na cidade de Quilimane tem estado a ficar às escuras, tudo devido à falta de corrente elétrica. Ou seja, a esquadra tem ficado sem dinheiro para comprar Cadillac, por forma a permitir que os polícias trabalhem com dignidade, permitindo assim o bom atendimento ao cidadão que procura por estes serviços. A nossa reportagem perguntou ao porta-voz da PRM na Zambésia sobre o assunto. Este respondeu nos seguintes termos. Esta situação é decorrente da situação financeira que estamos a viver, todos nós sabemos, mas é uma questão com dias contados, poderá resolver-se oportunamente. O comando enfrentou pequenas dificuldades financeiras durante o período transado, mas que já está regularizada e tudo voltará no seu ritmo normal. Refira-se que a primeira esquadra da PRM em Quilimane está localizada entre os gabinetes de trabalho do comandante provincial da Zambésia, Edil de Quilimane, e do governador Abdul Razak. E de Quilimane vamos à cidade da Beira, onde há grande festa pela conquista do Campeonato Nacional de Basquetebol Seniores Masculinos pela equipa do Ferroviário daquela cidade. Aristides Cavelo, uma vez mais, é chamado à antena para o momento da premiação dos principais intervenientes. Muito boa noite, estimados telespectadores da STV. Respondemos a partir do pavilhão do Ferroviário da Beira. Já passou aqui o momento de premiação do campeão nacional, o Ferroviário da Beira, e do vice-campeão, o Ferroviário de Maputo. Nesta altura lanço a palavra para o meu colega Francisco Raiva, que vai ouvir a reação de alguns intervenientes, neste caso os jogadores e equipe técnica do Ferroviário da Beira. Francisco Raiva. Estou com o presidente do Clube Ferroviário da Beira, o presidente do Clube Ferroviário da Beira, que acaba de conquistar o título. Neste momento, quais são as palavras que gostaria de partilhar com os telespectadores da STV em relação à conquista deste título? Não há outra palavra senão dizer
estamos todos de parabéns. É um título conquistado com muito suor, muito. Nós já vimos fazendo o nosso TPC, que não seria fácil. E com essa infraestrutura que foi feita com muito sacrifício, era necessário também terminar da melhor forma possível. E nós, felizmente, conseguimos. Somos dignos campeões. Tinha que sair um vencedor. E Ferroviário da Beira saiu, felizmente, bem. Vamos agora comemorar a vitória. Fazer que uma das coisas é que esse público foi hospitaleiro, portou-se da melhor forma possível, houve fair play e ganhou o melhor. Claro, Ferroviário da Beira. Muito obrigado. Palavras do presidente do Clube Ferroviário da Beira. Aristides, a palavra é sua. Muito bem, agora tenho a possibilidade de ouvir Sancho Quipiço Júnior, presidente do Ferroviário de Maputo. Que avaliação é que faz da prestação do Ferroviário de Maputo, que ganhou tudo este ano ao nível da capital do país, mas falha aqui a conquista do título de campeão nacional? Boa noite. Primeiro, parabenizar o Camis Ferro, porque acho que quem saiu a ganhar foi o Camis Ferro, que teve na inauguração, na reinauguração deste pavilhão, dos dois ferroviários. Em relação ao Ferroviário de Maputo, a avaliação da época toda é positiva. Não conseguimos ganhar o campeonato nacional, mas conseguimos levar até o quinto jogo. Tivemos a infelicidade de, para este quinto jogo, termos 2 jogadores basilares na equipa lesionados, mas pronto, jogam 5. E parabéns ao Ferroviário da Beira pelo investimento que fez para esta competição, é um justo vencedor. Muito obrigado, Sancho Quipiço, presidente do Ferroviário da Beira. E aqui, digamos, termina a nossa intervenção para o Jornal da Noite e dizer que foi um enorme prazer trabalhar para os estimados telespectadores ao longo destes 5 meses em que trouxemos o melhor do basquetebol para o país. Muito obrigado, Aristides Cavelo e Francisco Raiva, a partir da cidade da Beira. Vamos sair para um breve intervalo, para já veja no próximo bloco os processos dos casos de desvio de fundos do Estado nas Direções Provinciais de Educação e Agricultura na Zambésia ainda não foram julgados. Uma notícia para acompanhar já a seguir. Eu volto e espero por si. Até já. Red Business. Soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Pai, eu quero mais. Mais? Mais o quê? Mãe. Mãe, anda lá ver o miúdo aqui, diz que quer mais, sei lá o quê. Pai, não percebes nada? Ele está a pedir maio. Maio é o iogurte preferido dele. Disponível em 6 deliciosos sabores e agora também em embalagem mais conveniente. Líquido ou congelado, maio é o seu melhor snack para qualquer hora do dia. Mãe, queremos mais! Oceana, distribuindo qualidade. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo
Portanto, pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Estava lá, mas houve aqui uma patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia.
cultura é um país sem identidade. Vamos às notícias no Jornal da Noite. O escritor angolano Baca Cossa completa hoje 60 anos de vida. Em reconhecimento à sua vida e obra, portanto, nos seus 30 anos de carreira literária, a STV homenageia o autor a seguir com uma surpresa. Foi nesta vila de Sofala que, a 1 de agosto de 1957, nasceu o segundo filho de Esaú e Maria. Nós precisamos de democratizar o percurso do autor, digamos, desde a sua iniciação até o livro, seja minimizado em termos de tempo. Batizaram-no com o nome Francisco Esaú Cossa, mas foi com o pseudónimo apropriado da tradição familiar que se apresentou como escritor. Ungulane Baca Cossa, dono da sua voz. Ungulane veio a Maputo aos 11 anos de idade e viveu na casa da tia argentina Cossa, no Xamanculo. Sempre foi um menino irrequieto, malandro, mas sempre amigo dos livros. Ele gostava de brincar e também quando começa a ir para a escola, ele estuda, portanto... Era muito inteligente, tá? Eu não tinha problemas, ele voltava da escola, preparava os seus TPCs sem problemas. Claro que fazia algumas perguntas, tia, como é que se faz isso? Eu lá ia explicando. Em 1977, Ungulane é abrangido pelo movimento 8 de Março e cursa professorado na UEM. Ano seguinte, seguiu para Niassa, onde lecionou na escola secundária Ngungunhane. No norte, Ungulane conheceu o seu primeiro amor, Judite Mandua, mulher que o fez pai e reencontrou uma velha amizade. Eu conheci o Ungulane no ano letivo 68, 69. Reencontramos-nos 10 anos depois no Niassa, em 1977, eu já lá estava há um ano. Ambos saídos do mesmo centro, 8 de março, eu treinei um ano antes pela Administração Civil, Ministério do Interior, e ele foi pela Educação. Eu conheço desde 1977 em Lixinga. Ele como professor e eu como estudante, e também ele como jogador, ou seja, os dois como jogadores de basquete. Ele fazia parte da equipa dos professores e eu da equipa dos estudantes. No início de 80, com a esposa Judite e uma filha no colo, Misete, Ungulane regressa mais uma vez a Maputo, onde continua a lecionar sem deixar de se aproximar à AEMO. O Ungulane e eu fomos vizinhos, não é? Fomos vizinhos da mesma rua durante muito tempo. Os nossos filhos cresceram na casa de um e do outro. Em 1984, com o objetivo de romper com uma literatura ideologicamente comprometida, Ungulane, Juvenal Buquane, Eduardo White, Pedro Chissano e Das Tembe, entre outros autores, fundaram a revista Charrua. A iniciativa teve grande contributo do irmão mais velho do escritor, Elias Cossa. Um grupo de jovens do qual o Ungulane fazia parte, tinham textos, queriam publicar a Charrua e não tinham quem fazer a maquetização. E eles aproximaram-se de mim e eu fiz praticamente as primeiras 2, 3 maquetes da Charrua. Os melhores que saíram da Charrua conseguiram associar isto à boemia e à irreverência. É num contexto de cumplicidade literária que Ungulane aparece com um manuscrito que viria a marcar o país, o Alalape. Eu lembro-me que quando andava sempre com o manuscrito do Alalape, discutimos muito, e havia conversas e discussões e a troca de livros.
E eu sei que descobri Hemingway com Coça. Ele chegou à minha casa e perguntou: já conheces Ernest Hemingway? Eu não conhecia. Estamos diante de um dos grandes escritores moçambicanos, de uma figura rebelde, uma figura que pensa a sua terra de uma maneira criativa, profunda, rebelde, radical, no sentido de raiz, mas no sentido da essência do que é a raiz das coisas, num sentido profético. O Alalapi é profético e é um grande livro. O Alalapi foi lançado em 1987. Com o livro, a voz que já se revelara nas páginas literárias passava a ser uma certeza. Por isso, não foi de admirar que a obra tenha sido considerada um dos melhores romances africanos do século XX. É de conhecer outras pessoas e procuro assim mais o William Faulkner. Portanto, Ngulane conquistou meio mundo com o livro de estreia, no qual o real e a ficção convivem em harmonia. Com o mesmo rigor com que escreveu o Lalape, Mbaka Coça lançou em 90 Orgia dos Loucos, livro que mais o marcou. O Coça, para além de ser um escritor no sentido literal da palavra, uma pessoa que impregna o seu texto de literariedade, ele é um bom observador. Cidadão do mundo, a sua irreverência consegue extrapolar cerca de 120 com as raízes bem entranhadas na sua terra. Ngulane foi Prémio Craveirinha, condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante, Dom Henrique, pelo Estado português e ainda foi homenageado no Filpoços, no Brasil. No Brasil, a obra de Ngulane Mbaka Coça é de importância essencial. Ela é um retrato da alta qualidade da literatura moçambicana. Em nome do leitor brasileiro, Ngulane, muito obrigada e parabéns por todos esses anos de luta pela literatura e pela arte de Moçambique. Quero felicitar vivamente o amigo e o escritor Ngulane Mbaka Coça pelo seu aniversário e por toda a novidade que tem trazido para a literatura moçambicana. Um grande abraço, Ngulane. Lembro-me daquela irreverente foto que vem estampada ao ver na contracapa do teu primeiro livro. Estava aí a afirmação de um querer e a afirmação de um ser. É este escritor que levou além fronteiras o nome dos Coças, de Inhaminga e do seu povo. É este o escritor inconformado que faz da literatura o reflexo do que somos e devemos ser. Ngulane não é apenas um escritor moçambicano, é a continuidade de um projeto de nação. Vi em Ngulane um mestre e para mim, de fato, Ngulane é um mestre da narrativa, é um mestre da narrativa moçambicana. Enfim, o texto de Ngulane, eu diria que é um texto que todo aspirante a escritor deve passar por ele. É muito difícil tipificar e caracterizar uma pessoa desta natureza, porque o Ngulane é Moçambique. O Ngulane incorpora um pouco do mosaico cultural do nosso país. As províncias, os nossos grupos étnicos, os nossos valores culturais se representam um pouco nele. A vida de Ngulane também teve seus percalços. A 16 de outubro de 98, o escritor perde sua primeira esposa, Judite, e encara momentos difíceis. A morte que tanto vitima suas personagens abraçou o autor sem piedade. Ngulane andou deprimido, mas não fracassou. Lutou e a escrita permitiu-lhe continuar a proporcionar sonhos aos seus leitores. A
Aí, o escritor entregou-se aos abraços da mulher que lhe ajudou a reencontrar-se, Salomé. Olha, Chico, valeu a pena te conhecer, valeu a pena aceitar a tua insistência, valeu a pena tudo, esquecer tudo que falaram sobre nós, as bisbilhotices, não acreditar nelas, das coisas más que as pessoas falam e que magoam o coração. E por essa razão eu estou-te a dedicar esta declaração de amor. Te amo muito e tu sabes disso. É a Salomé, o pilar do lar de Ungulane. Com o suporte da mulher, o escritor continuou a desempenhar o papel de bom pai e marido que é. Falar do meu pai é, acima de tudo, recordar episódios como o episódio ligado ao quadro, que ele bem sabe, pelo fenômeno de eu tentar ser artista e ele ter me arrependido, porque para ele a ideia do homem é que o homem tem que saber criar as suas próprias histórias, tem que saber criar a sua própria arte e não aproveitar do esforço intelectual dos outros. Como pai, eu aprendi as melhores coisas nesta vida que eu podia com ele. Uma das coisas que eu mais gosto, eu lembro-me, eu tinha por volta de 15 anos, nunca me vou esquecer desse dia. Ele veio para mim e disse: filho, esta vida é passageira. Tem muitas coisas que te vão acontecer, mas o mais importante, nunca te esqueças. Constrói-te, educa-te. Não é a educação formal da escola, não é só a educação que nós damos aqui em casa, mas procura, através da leitura, através da investigação, buscar ferramentas para tu te construir. Parabéns pelos 30 anos de carreira, que venham mais filhos, que venham aí mais livros. Então nós tratamos os livros dele como nossos irmãos, somos muitos. Então cada livro que ele lança é mais um filho. Neste ano muito especial para ele, só tenho a desejar-lhe parabéns, muitos sucessos, muitos e longos anos de vida e que ele continue assim, um pai presente e que está ali sempre para apoiar no que for necessário. Eu me lembro quando eu era muito pequeno e o meu pai sempre teve cuidado de guardar o dinheiro dele nos livros, porque não tínhamos cofre lá em casa. Então o cofre para ele era o livro, sempre foi o livro, tudo se resumia ao livro. Ele escondia, tanto tínhamos uma biblioteca invejável, tínhamos vários livros e ele por vezes não sabia, né, onde é que tinha guardado. E eu me lembro que era muito engraçado, no dia seguinte quando ele acordava, a ginástica que ele fazia para procurar o dinheiro nos livros. Teve vezes, né, tu me lembro que ele procurou tanto nos livros e não encontrava, né? E passando algum tempo ele pedia: mas Sigone, vai ler aquela secção. E eu a ler essa secção eu encontrava dinheiro, mas eu compreendia que ele mandou ler aquela secção porque ele estava à procura desse dinheiro. Como bom filho, óbvio que sou, eu partilhava parte do dinheiro com ele. Nessa altura, os filhos riam-se com graça do pai que tinham. Porém, os sorrisos desapareceram quando, em 2007, Ungulane foi diagnosticado com um cancro que o deixou entre a vida e a morte. Eu me recordo que, na altura, quando eu recebi a notícia, foi um choque muito grande para mim. Mas em nenhum momento eu te vi desfalecer, em nenhum momento vi uma lágrima no teu olho. Vi uma lágrima no teu olho quando, na África do Sul, o médico disse: tem 70% de probabilidades de ficar bem e 30% de não. E nesse momento eu senti, quando o médico disse que iria amputar a língua provavelmente, foi quando eu senti que tu baqueaste um pouco. Mas mesmo assim, foi de todo esse tempo que estamos juntos, foi o momento que eu te vi firme na tua doença, firme na tua situação. Pronto, tinhas o tumor e felizmente que está tudo bem e eu agradeço a Deus.
E agradeço a Deus por te dar saúde, a mim, aos nossos netos, à nossa família, e muito obrigada. Mbakakossa venceu mais essa etapa e continuou a publicar obras como Os Sobreviventes da Noite e Choriro, sempre com a disponibilidade que fez dele o maior avô do mundo. Eu gosto do avô Chico porque ele faz coisas que eu gosto muito, oferece-me livros para eu ler. Avô Chico, eu gosto dele porque ele me empresta tablet. O avô Chico é um muito bom avô. Por estes feitos todos, Ungulane, homenageamos-te infinitamente por seres o porta-voz da esperança e deste sonho permanentemente em construção. Ou Costa, como eu costumo chamar. Parabéns. Aquele abraço de sempre, compadre. Que continuas a ser esse Costa, né? Muito arraigado. Que venham mais 60 anos de vida. Feliz aniversário, pai. Muitas felicidades, muita aventura. Que continues com esta saúde e eu também, juntos com nossos filhos e nossa família, e olha, muito amor para sempre. Feliz aniversário, avô Chico. Parabéns, Ungulane Mbakakossa, e muitas felicidades. Uma surpresa, uma homenagem ao homem de letras, Ungulane Mbakakossa, pelos 60 anos de vida. Entretanto, alusivo ainda aos 30 anos de carreira literária de Ungulane Mbakakossa e 60 de idade, foi hoje homenageado, portanto, o escritor pela Universidade Pedagógica. O evento de cerca de 2 horas foi testemunhado por familiares, escritores, académicos e demais personalidades, com destaque para a vice-ministra da Cultura e Turismo, Ana Comoana. O reitor Jorge Ferrão esteve ausente do evento, mas não deixou de dedicar uma mensagem ao amigo Ungulane. Foi um momento marcado por discursos e momentos culturais. O humor e a música fizeram parte da festa e, por isso, não faltaram risos e aplausos. Em suma, não faltou boa disposição. A primeira intervenção coube ao diretor do Instituto Superior de Artes e Cultura, Filimone Meigos, quem falou sobre a obra do escritor. O filósofo Severino Nguenha também tomou a palavra, dizendo que Ungulane ainda tem muito por escrever. Na sua intervenção, o autor de Ualalape agradeceu a homenagem e prometeu publicar no próximo ano, portanto, uma nova obra que, tal como o Ualalape, revisita a memória de Ngungunyana. A obra vai se chamar As Três Mulheres de Ngungunyana. Parabéns, Ungulane. Vamos agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir com mais notícias, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela cidade capital do país, Maputo, que poderá ter uma máxima de 27 graus Celsius, uma mínima de 14, 26 de máxima são esperados para a cidade de Xai-Xai, 14 de mínima, 26 de máxima para Inhambane, 14 de mínima. Para a cidade da Beira, uma máxima de 26 graus Celsius, mínima de 20, espera-se uma máxima de 19 para Chimoio, 13 de mínima, 26 de máxima para Quelimane, 18 de mínima, para Tete, uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 19 graus. Mais a norte do país, Nampula poderá ter uma máxima de 26 graus, mínima de 19, 28 de máxima para Pemba, 20 de mínima, e para Lixinga, uma máxima prevista de 23 graus Celsius e mínima de 12 graus. Red Business, soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo, a melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB, o seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo
Portanto, pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estava lá, mas houve aqui um patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Tem um déficit. Secretária permanente. Bem-vindos ao. O que isto significa? Ainda está A reclamarem que olhar para o sol é um gesto simples. Há um objetivo de raptar pela polícia. No local. Esta é uma das vias para perguntar quais são os grandes. STV Notícias. Há 3 anos, informando 24 horas por dia. Um país sem ídolos
é um país sem referências. Retomamos as notícias no Jornal da Noite.